Tem um momento que acontece na vida de toda pessoa que enriquece. Quando tudo desmorona ao mesmo tempo, a gente acha que errou o caminho, que tomou a decisão errada, que deveria ter ficado onde estava, que não nasceu para isso. A cabeça entra num loop. Se tivesse escolhido diferente, se tivesse esperado mais, se tivesse ouvido aquela pessoa que disse para não ir, e aí vem a vontade de desistir. Não aquela vontade meio preguiçosa, fácil de ignorar. É aquela vontade profunda, visceral, que faz você questionar tudo. Seu propósito, sua capacidade, suas escolhas dos últimos anos, tudo. Essa sensação tem um nome. Mas antes de te dizer qual é, eu preciso te contar algo que vai mudar completamente como você interpreta o que está acontecendo na sua vida agora. Existe um padrão documentado, repetido, inegável. Acontece antes de toda grande virada financeira. E 99% das pessoas desistem exatamente quando esse padrão aparece, porque interpretam errado o que está acontecendo. O padrão é esse. Quando você está mais perto da riqueza do que nunca esteve, tudo começa a dar errado. Ao mesmo tempo. Não é uma coisa, são várias. Não é um problema isolado que você consegue resolver e seguir em frente. É tipo um ataque coordenado. Tudo que podia dar errado dá. Tudo que estava funcionando para. As pessoas começam a duvidar de você. O dinheiro aperta mais do que nunca. Os medos que você achava que tinha superado voltam com força triplicada. E você olha para tudo isso e pensa: é óbvio que eu estou no caminho errado. É óbvio que não vai dar certo. É óbvio que eu deveria parar. Só que não é óbvio. É exatamente o oposto. Esse colapso não é o universo te dizendo para desistir. É o último teste antes da passagem. É o sinal de que você está perigosamente perto de romper para o outro lado. E a única coisa que separa você da riqueza agora é atravessar esse colapso, não fugir dele. Eu sei que isso soa contraintuitivo. Soa até meio esotérico, tipo aquelas frases motivacionais vazias que a gente vê por aí. Mas não é. Isso tem fundamento psicológico sólido. E quando você entende a mecânica por trás, fica impossível interpretar errado de novo. Vou te explicar exatamente o que acontece. Existe uma coisa chamada identidade. Não é quem você é, mas quem você acha que é. É a imagem que você construiu de si mesmo ao longo dos anos. Como você se define quando alguém pergunta quem você é. Essa identidade foi montada em cima das suas experiências passadas, das suas derrotas, das suas vitórias pequenas, dos padrões que você repetiu. Você sempre foi o cara que tentou e não deu certo. Essa identidade cristalizou. Eu sou alguém que tenta, mas não consegue. Você sempre foi o cara que ficou na zona de conforto. A identidade é: eu sou alguém que não corre riscos grandes. Agora, quando você decide mudar de vida, quando você resolve de verdade construir riqueza, você está pedindo para a sua identidade mudar. Você está pedindo para deixar de ser quem você foi até agora e virar outra pessoa. Alguém que tem dinheiro, alguém que constrói patrimônio, alguém que vence. E aqui está o problema. Identidades resistem à mudança com todas as forças, porque mudar identidade é tipo morrer e renascer. É deixar de existir como você conhece você e virar alguém novo. E o cérebro interpreta isso como ameaça mortal. Então o que ele faz? Ele ativa todos os mecanismos de defesa ao mesmo tempo. Ele dispara os medos. Ele amplifica as dúvidas. Ele busca qualquer evidência de que você está no caminho errado e joga na sua cara. Ele faz você se sentir exausto, perdido, sem chão. Porque se você desistir agora, sua identidade antiga sobrevive. Você volta a ser quem sempre foi. E o cérebro fica aliviado. Ótimo, perigo neutralizado, não vamos precisar mudar nada. Mas se você atravessar, se você continuar mesmo quando tudo está gritando para você parar, sua identidade antiga morre de verdade e a nova nasce. E você do outro lado é literalmente outra pessoa. Uma pessoa que tem resultados diferentes, que vive diferente, que constrói riqueza. Esse colapso que você está vivendo não é evidência de fracasso. É evidência de transformação em o espaço entre quem você foi e quem você vai ser.
É o vazio. É a perda do chão. É a sensação de que nada faz sentido, porque sua estrutura antiga está desmoronando e a nova ainda não solidificou. E esse vazio assusta pra caralho, porque a gente foi treinado a evitar vazio, a buscar certeza, controle, chão firme o tempo todo. Então, quando o chão some, a gente interpreta como algo está muito errado. Mas não tá. O vazio é exatamente onde a mágica acontece. É no vazio que você pode se reconstruir. É no vazio que a riqueza entra, porque finalmente tem espaço. Enquanto você estava cheio da sua identidade antiga, não tinha espaço para ser rico. Agora que essa identidade rachou, tem. Deixa eu te contar uma história que ilustra isso. Conheci um cara há uns anos. Ele tinha uma carreira estável, ganhava bem, vida organizada. Resolveu largar tudo para empreender. Montou um negócio. Os primeiros meses foram bons. Não ótimos, mas promissores. Ele estava animado. Aí começou. Do nada, 3 clientes grandes cancelaram no mesmo mês. Um fornecedor deu problema. Ele brigou com o sócio. A esposa começou a questionar se ele não tinha feito cagada. O dinheiro apertou. Ele teve que vender o carro. E cada coisa que dava errado ele pensava: tá vendo? Eu sabia. Eu não devia ter saído do emprego. Eu não sou empreendedor. Eu sou um idiota que largou estabilidade para perseguir fantasia. Ele estava no colapso. Toda a identidade dele. Eu sou o cara estável, previsível, que não corre riscos grandes, estava sendo destroçada. E o cérebro dele estava lutando ferozmente para trazer ele de volta. Para fazer ele desistir e voltar a ser quem sempre foi. E ele quase desistiu. Chegou a mandar currículo. Chegou a ligar para antigos chefes perguntando se tinha vaga. Mas algo nele, ele não sabe explicar direito o que foi, segurou. Ele continuou. Continuou mesmo sem energia, mesmo sem esperança, mesmo sem saber se ia dar certo. Só continuou. E aí, tipo 3 semanas depois do fundo do poço, as coisas começaram a virar. Um cliente novo apareceu, maior que qualquer um que ele tinha tido antes. O sócio voltou atrás. O negócio engrenou. 6 meses depois, ele estava faturando o triplo do que ganhava no emprego. Um ano depois, comprou 2 carros. E quando eu conversei com ele sobre aquele período do colapso, ele disse uma coisa que ficou comigo. Eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse desistido, mas eu sei que tudo que eu construí depois só foi possível porque eu atravessei aquilo. Eu literalmente morri e renasci. Do outro lado, eu era outra pessoa. Uma pessoa que constrói império, não que recebe salário. Essa história não é exceção. É o padrão. Todo mundo que ficou rico passou por isso. Todo mundo. Teve o momento onde tudo desmoronou. Onde os medos atacaram juntos. Onde a vontade de desistir foi maior que a vontade de continuar. E a diferença entre quem ficou rico e quem não ficou é brutalmente simples. Quem ficou rico, atravessou. Quem não ficou, desistiu. Não tem segredo maior que esse. Não tem técnica secreta, estratégia mágica, contato especial. O que separa os 2 grupos é: um atravessou o colapso, o outro fugiu dele. E agora eu preciso te fazer uma pergunta direta. Você está vivendo isso agora? Tudo está desmoronando ao mesmo tempo. Você está sentindo que fez besteira, que deveria voltar atrás, que não vai dar certo? Se a resposta for sim, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Você não está no fim, você está no meio, você está na passagem. Você está no vazio entre identidades. E se você desistir agora, você vai abortar a transformação exatamente no ponto onde ela ia completar. É tipo fazer uma cirurgia até a metade e parar. É pior do que não ter começado. Porque você já abriu, já mexeu, já desestruturou tudo. Se você para agora, fica com o corpo aberto e nada resolvido. Mas se você atravessa, se você aguenta só mais um pouco, a transformação completa. E do outro lado, você é diferente. Não finge ser, não tenta ser. Você é. E quando você é diferente, os resultados vêm automaticamente, porque pessoa rica age diferente de pessoa pobre. Pessoa rica toma decisões diferentes. Vê oportunidades diferentes. Constrói diferente. Você não consegue ser pobre e rico ao mesmo tempo. Você precisa matar o pobre que existe em você para o rico nascer.
E matar identidade dói, parece colapso, parece que está tudo errado, mas é exatamente o que precisa acontecer. Agora, tem alguns sinais específicos que te ajudam a saber se você está realmente no colapso produtivo, aquele que precede riqueza, ou se está só se iludindo e seguindo num caminho errado. Porque é importante diferenciar. Nem todo colapso é bom. Tem colapso que é só autodestruição. Tem colapso que é você repetindo o padrão destrutivo e chamando de transformação. Então, como saber a diferença? Primeiro sinal: profundidade da exaustão. No colapso produtivo, a exaustão é diferente. Não é só cansaço físico de trabalhar muito. É exaustão existencial. Você está cansado de ser quem você é. Está cansado dos próprios pensamentos. Está cansado da própria resistência. Isso é bom, porque significa que sua identidade antiga está finalmente cedendo. Ela lutou, lutou, lutou e agora está fraca. Agora dá para substituir. Se você só está cansado fisicamente, talvez você só precise descansar. Mas se você está cansado de você mesmo, é sinal de transformação real. Segundo sinal: questionamento total. No colapso produtivo, você questiona tudo. Não só o negócio, não só a estratégia. Você questiona suas crenças mais profundas. Por que eu quero isso? Por que isso importa? Quem eu quero ser realmente? Isso assusta, mas é saudável. É sua mente limpando a casa, jogando fora tudo que não serve mais, tudo que você carregou por anos sem questionar. Se você está questionando, não tente parar. Deixa o questionamento rolar até o fim. Do outro lado, você tem clareza real, não mais ilusão. Terceiro sinal: solidão estranha. No colapso produtivo, você se sente sozinho mesmo rodeado de gente. Porque você está mudando e as pessoas ao seu redor não. Você não cabe mais nas conversas antigas. Não se identifica mais com as reclamações dos outros. Não consegue fingir que as mesmas coisas te importam. Essa solidão é transitória. É o espaço entre o grupo antigo, que você deixou, e o grupo novo, que você ainda vai encontrar. Mas no meio, você fica só. Se você está sentindo isso, é sinal de que você realmente está mudando de nível. Pessoas de nível diferente não ficam juntas. Você está saindo de um e indo para o outro. No trajeto, você anda sozinho. Quarto sinal: sensação de impostora. Você começa a se sentir fake, como se estivesse fingindo ser algo que não é. Como se todo mundo fosse descobrir que você não sabe o que está fazendo. Como se você tivesse enganado a si mesmo. Isso é perfeito. Sabe por quê? Porque significa que você está fazendo algo que sua identidade antiga não fazia. Você está agindo como pessoa rica antes de se sentir pessoa rica. E é exatamente assim que funciona. Ação primeiro, sentimento depois. Você age como rico, seu cérebro eventualmente atualiza a identidade. Aí você se sente rico, nessa ordem. Quem espera se sentir rico para agir como rico, nunca sai do lugar. Porque o sentimento só vem depois da ação repetida. Então, se você está se sentindo impostora, parabéns, significa que você está no caminho certo. Agora existem coisas práticas que você pode fazer enquanto atravessa esse colapso. Porque entender a teoria é uma coisa, sobreviver na prática é outra. Primeira coisa: pare de buscar validação externa. Nesse momento, ninguém vai te validar. Ninguém. Seus amigos vão dizer que você está louco. Sua família vai ficar preocupada. Até pessoas que te apoiavam antes vão começar a duvidar. Porque elas não entendem o que você está atravessando. Elas olham de fora e veem só o colapso. Não veem a transformação. Se você ficar buscando aprovação, você não vai achar. E isso vai te enfraquecer mais ainda. Então corta. Para de perguntar opinião. Para de esperar que alguém te diga que está tudo bem. Ninguém vai dizer. Você precisa validar você mesmo. Precisa confiar no seu processo mesmo quando todo mundo duvida. Segunda coisa: registra o que você está sentindo. Escreve. Todo dia. Não precisa ser bonito. Não precisa fazer sentido. Só joga no papel o caos que está na sua cabeça. Duas razões para fazer isso. Primeiro, porque tira o peso de dentro.
O que fica circulando na cabeça pesa. O que você coloca no papel sai. Segundo, porque daqui a 6 meses, 1 ano, quando você estiver do outro lado, você vai reler isso e não vai acreditar. Você vai ver o quanto mudou, o quanto cresceu, o quanto atravessou. E isso vai virar combustível para a próxima vez. Porque colapso não é evento único. Cada nível novo que você alcança, novo colapso. Cada patamar de riqueza, nova morte de identidade. Então, ter o registro do colapso anterior te mostra que você já sobreviveu antes e vai sobreviver de novo. Terceira coisa, ação mínima diária. Não tenta fazer muito. Não tenta ser produtivo feito máquina. Você está atravessando transformação, não está operando em capacidade normal. Mas também não para completamente. Porque parar dá espaço para o medo tomar conta. Define uma ação mínima. Uma única coisa que você faz todo dia. Não importa o quê. Pode ser pequena. Pode ser ridiculamente pequena. Mas é sua e é diária. Um cara que eu conheço, quando estava no colapso dele, a ação mínima era mandar 3 mensagens por dia para potenciais clientes. 3, não 30. 3. Tem dia que ele mandava chorando. Tem dia que ele mandava sem acreditar que ia dar em algo. Mas mandava. E aquilo manteve ele em movimento quando tudo mais tinha parado. E foi uma dessas mensagens, mandada num dos piores dias, que gerou o contato que mudou o jogo dele. A ação mínima te mantém vivo no jogo. E enquanto você está no jogo, a sorte pode te encontrar. Eu aprofundo muito mais essas estratégias no material que deixei no primeiro link da descrição. Como reconhecer diferentes tipos de colapso, como se proteger de autodestruição real enquanto atravessa a transformação produtiva, e principalmente, como acelerar a passagem sem intensificar o sofrimento. Se você está vivendo isso agora, aquilo vai te poupar meses de agonia desnecessária. Agora tem uma última coisa que eu preciso te dizer. E essa é provavelmente a mais importante. O colapso tem prazo de validade. Ele não dura para sempre. Tem começo, tem meio, tem fim. Geralmente dura entre 3 e 12 semanas. Depende da profundidade da transformação que você está fazendo. Mas ele passa. Sempre passa. Ninguém fica no colapso eternamente. Ou você atravessa e sai fortalecido, ou você desiste e volta para o que era antes, ou você fica preso num loop de autodestruição que não é mais colapso produtivo, é só destrutivo. Mas assumindo que você está no colapso real, produtivo, aquele que precede riqueza, ele tem data de validade. Aqui está o problema. Você não sabe quando vai acabar. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 meses. Não tem como prever. E é exatamente essa incerteza que faz a maioria desistir. Porque se você soubesse que é só aguentar mais 10 dias, você aguentava fácil. Mas como você não sabe, cada dia parece eterno. Cada dia você pensa, será que vale a pena continuar? Então, eu vou te dar uma ferramenta mental que me salvou várias vezes. Toda vez que você acordar e pensar em desistir, se pergunta, se eu soubesse que falta só mais um dia, eu desistiria agora? Óbvio que não, né? Se falta um dia só, você aguenta. Então aguenta só hoje. Não se compromete com a semana inteira. Não se compromete com o mês. Só com hoje. Amanhã você acorda e se pergunta de novo. E aguenta só aquele dia. E assim, dia após dia, você atravessa. Sem precisar enxergar o outro lado. Sem precisar saber quando acaba. Só atravessando um dia de cada vez. E aí, num dia qualquer, geralmente quando você menos espera, você percebe que o peso sumiu, que a exaustão passou, que as coisas começaram a fluir de novo, que você está do outro lado, e você olha para trás e vê o quanto atravessou, e sente um orgulho diferente de qualquer outro, porque você sabe que 99% das pessoas teriam desistido no meio, mas você não desistiu. E agora, você é diferente. Não temporariamente, não superficialmente. Estruturalmente diferente. E pessoa estruturalmente diferente constrói riqueza estruturalmente diferente. Não fica rico e perde. Fica rico e fica, porque a identidade mudou de verdade. Então, se você está no colapso agora, eu quero que você entenda uma coisa. Você não está sofrendo à toa. Você não está passando por isso porque errou. Você está passando por isso porque você está vencendo.
Você está passando por isso porque você teve coragem de mudar de verdade. E mudança real dói. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem mudar. Elas ficam na zona de conforto reclamando, desejando, mas nunca realmente tentando. E por isso, elas nunca passam pelo colapso. E por isso elas nunca ficam ricas. Você está passando pelo colapso porque você tentou, porque você saiu da zona de conforto, porque você quis de verdade. E agora você está pagando o preço da transformação. Mas do outro lado, tem o prêmio. Uma vida que a maioria nunca vai ter. Então não desiste. Não agora. Não quando você está tão perto. Eu sei que parece que você está longe. Eu sei que parece que falta muito. Mas você não está longe. Você está perto. Mais perto do que nunca esteve. O colapso não acontece no começo da jornada. Acontece no final. Acontece quando você já caminhou quilômetros, já fez 90% do trabalho, já está quase lá. E seria uma tragédia desistir agora. Seria jogar fora tudo que você já construiu, tudo que você já atravessou, tudo que você já sacrificou. Então aguenta. Só mais um pouco. Só mais um. E depois mais um. E quando você menos esperar, você vai acordar rico. Não vai ser gradual. Vai ser tipo um estalo. Um dia você acorda e percebe. Mudou. Eu mudei. A vida mudou. E aí você vai olhar para trás para o colapso que você atravessou e vai agradecer. Porque foi ali que você virou quem você é agora. Foi ali que você conquistou o direito de ter o que você tem agora. O colapso não é o inimigo, é o portal. E todo mundo que está do outro lado, rico, realizado, livre, todo mundo passou por ele. Agora é sua vez. E você vai conseguir. Porque se você chegou até aqui, se você está assistindo isso até o final, se você reconhece o que eu estou falando, é porque você já é diferente da maioria. A maioria desistiu antes de chegar aqui. A maioria nem tentou. A maioria ficou reclamando, mas não moveu. Você moveu. E agora você está pagando o preço. Mas o prêmio vem. Sempre vem. Para quem então atravessa.